Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender como construir confiança e reduzir a autocrítica. E a tua vida só vai mudar se você colocar ação nela. Ação nela. Escreve aqui, ação. Essa é a palavra que muda a nossa vida, ação. Quando a gente começa a agir, resultados aparecem. A sua vida hoje talvez esteja paralisada porque você tem colocado pouca ação. Você tem colocado pouca intensidade de ação na sua vida. E aí, claro que os resultados não vêm do jeito que você gostaria. No momento que você colocar ação, você vai entender. Boa, Elis, você vai entender que a vida começa a mudar quando você age. Por isso que coragem é ação com preparação. A palavra coragem, o agem de coragem, no latim significa ação. Coragem que muita gente procura, que muita gente busca, muita gente chega para mim e fala, Gato, eu preciso de coragem para mudar a minha vida. Coragem é ação. Coragem não é uma substância mágica que você bebe, não é nada místico que do nada vai cair no seu colo. Coragem é ação com preparação. Escreve aqui, ação com preparação. Para você agir, para que você domine os seus medos, para que você possa fazer com que a sua vida mude de verdade, você precisa se preparar para agir. Por isso que coragem é ação com preparação. Tá fazendo sentido para você? Dá um joinha aqui para mim se isso tá fazendo sentido para você. Off Moreno, bom dia. Edna também por aqui. A Neidinha Silva, a Bruna Camilo Garcia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando sobre como recuperar, como construir confiança e reduzir a autocrítica. Mas para você agir, você precisa confiar em si. Você precisa confiar nas suas escolhas, você precisa confiar no teu conhecimento muitas vezes, você precisa confiar que aquilo que você está se propondo a fazer você tem capacidade de sustentar aquela decisão e aquela escolha. E a confiança ou a autoconfiança, ela precisa estar fortalecida para que você possa entrar em ação. E um dos maiores problemas é o excesso de autocrítica. Eu sempre digo que autocrítica é um veneno. Autocrítica é a maneira como você muitas vezes se trata de maneira até pejorativa, muitas vezes de uma maneira pouco gentil. Autocrítica é um grande veneno. Ô Gata, mas eu não posso me analisar, eu não posso, olhar o meu desempenho e, claro, me criticar? Claro que sim. Claro que sim. Aliás, é assim que a gente evolui, quando a gente olha para aquilo que não deu certo, quando a gente olha para aquilo que não foi tão bem feito, tão bem executado. E essa melhora contínua é que vai garantir resultados diferentes. Só que perceba como está o seu, escreve aqui, diálogo interno. Perceba como é o seu diálogo interno. Quais são os tipos de palavras, quais são os tipos de frases que você se coloca, que você diz para você mesma, seja verbalmente ou através de pensamentos. Para você que talvez tenha muitos pensamentos repetitivos, pensamentos que o tempo todo estão aí na sua mente, perceba, eles são fortalecedores ou enfraquecedores? Escreve aqui para mim. Eles são fortalecedores ou enfraquecedores? E às vezes a gente está exagerando na dose, com uma autocrítica excessiva, com uma autocrítica acima do tom. Coisa que você talvez não faria com a sua melhor amiga, com alguém próximo a você. E por que você muitas vezes se machuca tanto com palavras e pensamentos? Alguém se identifica com isso aqui? Escreve eu aqui só para eu saber se você hoje tem um diálogo interno muito duro com você, muito pesado com você. E por que isso é tão importante de você olhar? Porque se esse diálogo interno ele não tá legal, se ele mais te enfraquece do que te empodera,
do que te dá força, se esse diálogo interno ele está de uma certa maneira te deixando para baixo, você precisa entender que a tua autoestima está doente. Por quê? Porque a autoestima é a maneira como você se enxerga, é a maneira como você se vê. E eu sempre digo, sempre nos piores momentos, é assim que você olha a sua autoestima. É naquele momento que você tá mal, que você falhou, que você errou, que você teve um resultado aquém do que você esperava. É nesse momento que você testa a sua autoestima, a maneira como você se enxerga. Tem muitas pessoas, e você talvez seja uma delas, presta atenção no que eu vou te falar agora. Bom dia, Luíde! A Ana Souza, melhorar o diálogo interno, levando isso para a vida. Exatamente, Ana. Fátima Mineira, seja bem-vinda. A Marli, seja bem-vinda. Douglas Nascimento, também por aqui. A Elizabeth. Gui Costa, fala Gui. Guilherme Costa, jornalista. Fala Gui, seja muito bem-vindo. Bieti Lima, também por aqui. Bom dia. Perceba uma coisa importante. Autoestima é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê. E muita gente acredita que ela é o resultado ou o estado da vida no atual momento. Vou repetir. Você talvez tenha fracassado em uma decisão, em uma escolha que você fez, e você está se rotulando, você está etiquetando aqui uma palavra chamada fracasso. E você acha que você é fracassada. Você acha que, por exemplo, se você teve um relacionamento ruim na sua vida, que você teve aí um casamento que não foi bacana para você, que você é culpada por isso. E você absorve isso como uma verdade. Você não é o que as pessoas dizem ou o que a sua própria mente diz muitas vezes para te depreciar. Faz sentido isso para você? Dá aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso faz sentido para você. Você não é esse resultado temporário da tua vida. A gente vai fracassar ao longo da vida, a gente vai escorregar, vai cair. As coisas não vão sempre acontecer do jeito que a gente gostaria. É assim a vida. A vida, ela é difícil. A vida não é um mar de rosas. A vida, ela é dura. A vida, ela é um grande aprendizado para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa romper com os nossos limites, para que a gente termine, talvez, essa jornada satisfeito com aquilo que nós fizemos. Só que presta muito atenção. Se a sua autoestima continuar doente, se a sua autoestima continuar dizendo para você que você é uma fracassada, que você não vale nada, que você é incapaz, que você não merece o melhor da vida, como que vai ser a tua confiança? A sua confiança vai ser baixa. Vai ser baixa. E quando você tem autoestima doente, a sua mente produz ainda mais pensamentos negativos. Por quê? Autoestima é a maneira como você se enxerga. É aquilo que você acredita, é a tua crença. Escreve aqui, crença. E essa crença, se ela é negativa sobre você mesma, é claro que vai produzir pensamentos enfraquecedores. Talvez você até saia daqui hoje motivada, a fazer coisas incríveis na sua vida. E aí você fala assim, beleza, é isso que eu vou fazer. Eu já sei, é isso que eu vou fazer. Só que motivação só serve para começar. É essencial, mas serve para começar. Não sustenta um processo. Não sustenta um processo. Então, se eu tenho uma crença de que eu não sou capaz, de que eu sou um fracasso, o que vai acontecer? Com o tempo, essa motivação vai embora e o meu comportamento vai ser exatamente esse. Porque uma crença sustenta um comportamento. E é por isso que, para você mudar a vida do jeito que você gostaria, para você talvez ter a força
de tomar as decisões importantes para você, aquelas decisões que você vem adiando há muito tempo e que estão fazendo você sofrer, você precisa recuperar a sua autoestima. Por isso que eu vou te convidar de novo. Hoje, às 20 horas, eu vou dar uma aula secreta sobre como recuperar a autoestima. Escreve autoestima aqui nos comentários para você receber o link agora, aí no seu direct, para que você possa estar ao vivo comigo. Eu vou fazer, inclusive, um processo terapêutico no final para te ajudar a recuperar essa autoestima. Agora, se a sua vida tá boa, se você tá feliz, contente, nem venha para essa aula, porque essa aula não é para você. Se tá tudo bem com você, estou muito feliz, de verdade. Essa aula é para quem precisa realmente recuperar essa autoestima, para quem realmente precisa mudar a vida, para quem se cansou de uma vida mais ou menos. E eu quero que você entenda isso, uma vida mais ou menos, ela pode ser confortável, ela pode ser segura, mas ela adoece. Uma vida mais ou menos, uma vida na média, ela adoece. Ela adoece. Porque nós nascemos para evoluir, para andar para frente. E se você não está fazendo isso agora, é porque tem algo que te impede. E isso é importante que você saiba porque você não tem culpa disso, muitas vezes. Eu diria que na maioria das vezes você não tem culpa se hoje a sua vida está estagnada, paralisada. Quem aqui se identifica com isso? Se a sua vida hoje não está do jeito que você queria, se o seu nível de felicidade hoje é abaixo do que você gostaria, se esse nível de felicidade está abaixo, nem sempre isso é culpa sua. Mas você não pode fugir de uma coisa, da responsabilidade. Escreve aqui, responsabilidade. A responsabilidade é sua, e somente sua de mudar essa situação. Para de achar que vai vir um príncipe encantado salvar você. Para de achar que magicamente você vai encontrar um truquezinho na internet que vai mudar a sua vida. Não existe uma mudança de vida real e duradoura sem passar pelo processo. Escreve aqui, processo. O que é um processo? É você encarar muitas vezes as suas feridas emocionais, é você encarar os seus medos, é você se preparar para enfrentar as adversidades que a vida tem. Não há fórmula mágica. Agora, se você quer continuar se enganando, porque tem muita gente que adora se enganar, tem gente que adora achar que porque leu um livro, ela agora é uma outra pessoa. Não é. Você precisa, para uma mudança real e duradoura, porque eu tenho certeza que você quer uma mudança duradoura, você não quer uma mudança que termine em 30 dias. Você quer uma mudança duradoura. Você precisa encarar o processo. Faz sentido isso para você? A Edivânia, bom dia, Gabi. Tem dias que nós sentimos para baixo e está tudo bem. Agora, permanecer para baixo não é normal. Temos que nos encontrar e nos encorajar todos os dias. Perfeito. E esse encontro com a gente mesmo, Edivânia, ele começa por recuperar a autoestima. Porque a autoestima é a nossa proteção. Eu sempre uso essa metáfora, é como a nossa roupa. Se você estiver na avenida mais movimentada da sua cidade e perder as suas roupas do nada, você se sente o quê? Vulnerável. Você se sente envergonhada. Você quer fugir. Você fica sem forças para fazer qualquer coisa. E muitas pessoas estão aí totalmente machucadas, envergonhadas, se sentindo muitas vezes culpadas. Por quê? Porque essa autoestima, ela está doente. Hoje na aula eu vou mostrar para você os dois tipos de autoestima. Eu vou aprofundar mais, mas vou te falar aqui já. Existe autoestima doente
que é o que infelizmente a maioria das pessoas tem hoje, essa visão distorcida de si, que gera esse veneno chamado autocrítica, esses pensamentos enfraquecedores, e existe a autoestima saudável. Aliás, hoje, na aula secreta, nós vamos fazer um teste mesmo. Você vai responder 10 perguntas e aí você vai já saber como é que está o nível da tua autoestima de verdade. De verdade. Tudo bem? A Kátia, oi Kátia, seja bem-vinda. Você salvou minha vida quando eu estava no fundo do poço. Sou grata por seus conhecimentos. Obrigado, Kátia. Gratidão, gratidão por você compartilhar isso comigo aqui. Fico muito feliz mesmo. Salvar muitas vezes a própria vida começa por adquirir novos conhecimentos, mas principalmente por agir. Por você colocar foco naquilo que muitas vezes está te doendo e que por uma questão de não querer sofrer mais, você foge. Só que enquanto você não atravessar muitas vezes o inferno, enquanto você muitas vezes não encarar o diabo na sua frente, isso vai continuar te atormentando para sempre. E a tua autoestima precisa ser recuperada o quanto antes. Porque senão você não confia nas tuas ações. Sem autoestima saudável, você não tem autoconfiança. Não há como você ter autoconfiança nas suas decisões. Por que você hoje, por exemplo, se você está vivendo uma relação tóxica, se você está vivendo um casamento falido, por que você não sai dele? Não, ô gata, é porque eu não tenho condições, porque isso, os filhos, tudo verdade, mas não passam de desculpas. Desculpas conscientes. Não, ô gata, você não sabe como é a minha vida. Eu não sei como é a sua vida, mas eu garanto pra você. Eu garanto pra você. Por quê? Porque eu já vi milhares de pessoas que eu atendi ao longo dos últimos anos saírem de relações tóxicas a partir do momento que elas recuperaram essa autoestima. A partir do momento que elas começaram a fazer as pazes com a sua história. Porque para curar essa autoestima que está doente hoje, você precisa curar as suas feridas emocionais. Você precisa voltar a confiar em si. Porque a confiança é a base da ação. Quando você tem autoconfiança em algo, por exemplo, imagina uma coisa que você faz bem. Vamos imaginar que você, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu, hoje, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Hoje, eu tenho confiança total em mim na hora de falar sobre, por exemplo, autoestima, como eu estou falando aqui para você. Total confiança em mim. Mas isso é porque você tem conhecimento, gata? Também. Mas não é só por isso. Porque hoje, quando eu entro aqui numa live, quando eu entro num treinamento, quando eu entro numa palestra, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu posso até falhar na hora da palestra, eu posso, sei lá, tropeçar. Aliás, já aconteceu isso. E isso não me abalar. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E hoje a imagem que eu tenho de mim é uma imagem de alguém que é muito capaz. Eu posso, e claro que eu não sei tudo da vida, óbvio que não. Mas hoje a minha capacidade, a minha sensação de capacidade, ela é muito forte. E eu sei que eu sou capaz de aprender qualquer coisa que eu queira. Talvez demore mais em alguns momentos, talvez seja mais rápido em outros, mas eu hoje me enxergo como uma pessoa capaz. Mas na maior parte da minha vida não foi assim. Porque a minha autoestima, ela estava doente. A maneira como eu me enxergava era como uma pessoa inferior às outras pessoas. Eu me lembro quando criança, quando adolescente, quando jovem, eu olhava para as pessoas ao meu redor e eu me sentia sempre menor. Seja por circunstâncias sociais, como por exemplo, dinheiro, seja por questões até de estética,
Isso tudo, claro que vai impactando nessa autoestima, vai deixando essa autoestima doente. As comparações que você ouve ao longo da tua vida, elas impactam diretamente no nível da sua autoestima. Então, eu me comparava muitas vezes com os meus amigos, eu me comparava com as pessoas próximas e eu sempre, obviamente, a minha autocrítica era o quê? Eu sou menor, eu não sou bom o suficiente. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu aqui. Eu achava que eu não era inteligente o suficiente. E aí na minha vida eu tive um episódio que reforçou isso. Eu no segundo colegial, na minha época, né? Agora é o segundo ano do ensino médio, eu tive uma repetência de ano. E aquilo botou... Eu assumi, claro que naquela época eu não tinha a maturidade emocional que eu tenho hoje, a consciência que eu tenho hoje, mas aquilo, eu peguei um adesivo aqui, um rótulo, uma tatuagem de burro, de incompetente, porque eu repeti de ano. E aquilo me atormentou por anos, porque eu sempre comecei... a partir dali, ainda mais, eu duvidei da minha capacidade. Eu perdi muitas vezes a confiança naquilo que eu fazia, em coisas que eu sempre fiz bem. Por isso que uma maneira de você lidar com esse veneno da autocrítica, presta muita atenção agora, ó, a Eli se identificou. A Eloide, o narcisista também tem uma autoestima. Tem uma autoestima baixa, deve ser isso? Talvez, que aquele que ele... Ixi, Eloide, escreve de novo aqui que não entendi nada, por favor. Uma dica que eu vou te dar para você lidar melhor com essa autocrítica. Começa a levantar todos os dias as qualidades que você tem. Ah, Gata, não, eu não tenho tantas qualidades, eu não tenho qualidade. Mentira. Mentira. É uma mentira da tua mente. Aliás, a sua mente mente muitas vezes para você. A mente mente. Escreve aqui uma qualidade que você tenha, uma só. Uma qualidade. Escreve aqui, para você reforçar isso. A gente esquece muitas vezes, nesse mar de pensamentos negativos, desse diálogo interior que é muitas vezes ruim, a gente acredita que nós não temos qualidades. Uma qualidade. Escreve aqui para mim uma qualidade que você tenha. Olha, a Elis, disciplinada. Perfeito, é uma qualidade. E ela precisa ser valorizada. A Sandra, pontual. Perfeito. A Eloíde, honestidade. Começa a colocar aqui qual é a qualidade que você tem. E eu tenho certeza que você tem outras também. Só que toda vez que você tem um problema, o que você faz? Você olha para o defeito. A Ana, leal. Agora, muitas vezes você tem a solução para o problema que você enfrenta se você olhar para as suas qualidades. Se você olhar para as suas qualidades. A Neide, paciente. A Edivânia, dedicada. A Fátima, pontual. Quais são as qualidades que você tem? Isso é uma maneira de você. E aí você precisa reforçar isso diariamente. Para você mesma. Para você mesmo. Hoje, como eu disse, hoje eu me sinto totalmente capaz de palestrar por horas, de dar treinamento por horas, de fazer live todo dia. Por quê? Porque eu confio nas minhas capacidades, nas minhas qualidades. Eu confio. Hoje eu não deixo nenhum pensamento enfraquecedor decidir por mim. Porque é isso que tem acontecido provavelmente na tua vida. Os pensamentos enfraquecedores. A Marli, resiliente, ótimo. Os pensamentos enfraquecedores, eles estão decidindo por você. Vem um pensamento que diz, você não é tão boa assim, você acredita. Eu não sou tão boa assim, então eu vou parar o que eu estou fazendo. Não. Você precisa dominar essa autocrítica. E como é que você vai dominar isso? Você precisa recuperar essa autoestima.
essa autoestima está doente. A sua autoestima, a maneira como você se enxerga hoje, ela está doente. E por que ela ficou doente, ô gata? Eu vou contar isso para você na aula secreta de hoje. Então escreve autoestima aqui, escreve autoestima para você receber o link e entrar na comunidade Liberdade Emocional, que é gratuita. É o meu canal aqui do Instagram, para você entrar lá. E lá você vai ter o link hoje desse encontro, às 20 horas, horário de Brasília. Tudo bem? Aí, Divânia, não devemos aceitar críticas desnecessárias. Sim, e muitas vezes a gente aceita de outras pessoas, né, Divânia? Porque a nossa autoestima ela tá tão doente que a gente já nem sabe quem a gente é. Então, você aceita qualquer coisa. E aí você vai acreditando no que as pessoas ao seu lado vão dizendo. É por isso que, para você romper com uma relação tóxica, só há uma maneira. Só há uma maneira. Para você romper com uma relação tóxica é você ter de novo a sua autoestima saudável. Enquanto essa autoestima ela for doente, ela estiver doente, você vai permanecer provavelmente estagnada, provavelmente sem ação e muitas vezes manipulada por outras pessoas. E aí é uma escolha que você tem que fazer. Essa é a vida que você quer ter pro resto da vida? Essa é a história que você está escrevendo? É isso que você vai deixar registrado para os teus filhos, para as pessoas que você ama? Uma pessoa que simplesmente desistiu de ser quem ela poderia ter sido? Não deixa que a pior praga que existe ela permaneça na sua vida. Por quê? Porque a maior praga é o conformismo. Quando você se conforma com a vida que você está levando hoje, com as relações tóxicas que você tem, quando você se conforma com uma vida sem prosperidade, sem saúde, sem felicidade mesmo, é o conformismo te vencendo. E o conformismo, ele só adoece. Ele só te adoece. O conformismo, ele apenas te mantém segura para que você sobreviva e não viva. E existe uma diferença entre viver e sobreviver. Viver é você se realizar. Viver é você enfrentar os processos da vida e ter prazer com isso. Isso é viver. Isso é vida. A vida acontece todos os dias, em diversas situações. Uma vida monótona, uma vida de tédio, ela adoece. Ela adoece. A gente precisa o tempo todo estar nessa constante evolução, nesse crescimento, para que você possa ter novos desafios. São os desafios que nos fortalecem. São os desafios que fazem a gente crescer. Agora é uma escolha que você precisa fazer. 2024 está acabando. E a gente está próximo, como eu venho falando todos os dias aqui, do dia da mentira. Não, gata, abril ainda está longe. O dia da mentira não é 1º de abril. O dia da mentira, o verdadeiro dia da mentira, é dia 31 de dezembro. É aquele dia que você faz várias promessas para si mesma, várias promessas que você, infelizmente, não cumpre, que você desiste logo na primeira semana. Olha para o que você disse para você no dia 31 de dezembro de 2023. Quantas daquelas promessas você realmente cumpriu? Quantas daquelas promessas realmente você executou? Porque se você tivesse executado, eu tenho certeza que você não estaria aqui hoje. Porque você não está aqui
pelos meus belos olhos azuis que nem azuis são. Você está aqui por quê? Porque você está precisando de ajuda. Porque você já entendeu que sozinha é muito mais difícil. Porque você já entendeu que a tua vida não está do jeito que você queria. E você não sabe como fazer isso. É por isso que eu vou te convidar de novo para estar comigo hoje, às 20 horas, horário de Brasília, na aula secreta de autoestima. Que inclusive vai ter um processo terapêutico no final. Vai ter um processo terapêutico no final. E para quem já participou dos meus processos terapêuticos sabe o quão poderoso ele é, no sentido de te dar clareza, de trazer conforto para você. Só que você precisa agir. E qual é a ação que você tem que fazer agora? Escrever autoestima aqui, olhar o seu direct, clicar lá no direct, tem um link para você clicar, um botão para você clicar e entrar para a comunidade de liberdade emocional. É isso, é tudo gratuito. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Agora, você tem uma escolha. Manter a vida que você está levando. E talvez a vida que você está levando, ela ainda não tenha feito você sofrer o suficiente. E é por isso que talvez você ache que dá para levar mais um pouquinho. Só que guarda isso que eu vou te falar. Uma hora a conta chega. Escreve aqui. Uma hora a conta chega para todo mundo. Uma hora essa conta chega. E será que você vai estar preparada para pagar essa conta? Uma hora a conta chega, sim, para todos nós. Há 10 anos, a minha conta chegou. Porque eu era uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou hoje. A minha conta chegou porque eu estava vivendo uma vida totalmente desconectada da minha própria essência. Eu estava vivendo uma vida onde eu precisava me anestesiar todo dia com álcool. Então todo dia eu bebia e achava que isso era normal, que isso era a vida. Eu não conseguia tomar uma grande decisão que tinha a ver com a minha vida profissional. Eu estava infeliz profissionalmente, mas havia os benefícios e eu queria continuar nessa vida que eu tinha. Só que eu não tomava decisão. Por quê? Minha autoestima era muito baixa. Eu tinha medo do que as pessoas iam dizer. Eu tinha medo do julgamento das pessoas. Por quê? Eu não me garantia, a minha autoestima não me protegia. E há 10 anos a minha conta chegou. Essa vida infeliz me levou a quê? A ter um tumor no pescoço. Eu tive sorte, porque eu tô aqui. E eu tive também a coragem de me preparar. Ação com preparação. A coragem de não querer mais ter aquela vida que eu tinha. Essa foi a grande decisão da minha vida. Não ter mais a vida que eu tinha. E a partir daqui aqui estou eu falando para você que existe um caminho. Tornar a sua autoestima saudável novamente. Então eu te vejo hoje à noite, às 20 horas, horário de Brasília, para que você hoje possa entender como recuperar a sua autoestima. Aula secreta não é uma live aqui no Instagram, não é uma live no Instagram. Você precisa estar na comunidade Liberdade Emocional para você participar dessa aula secreta. Hoje à tarde eu vou disponibilizar o link lá e aí, 8 horas pontualmente, eu começo. Aliás, como eu tenho dito lá em áudios que eu tenho mandado lá nesse grupo, se prepare para esse momento. Então não entre nessa aula secreta fazendo outra coisa, cozinhando, dirigindo, não. Aliás, se eu perceber isso, eu vou tirar você da sala, sem nenhum problema. Vou tirar você da sala. Por quê? Porque esse é um processo que você precisa
estar focada, focado. Você precisa se tornar a pessoa mais importante da sua vida. Aliás, esse é o primeiro passo para você recuperar a sua autoestima. Você tem que decidir se é a prioridade da sua vida. Você precisa decidir isso e proteger como o maior tesouro da sua vida. Tudo bem? Então é isso, eu te vejo à noite, às 20 horas, horário de Brasília, na aula secreta Como Recuperar a Autoestima. Tá bom? Digita autoestima aqui para você receber esse link e participar. Não adianta só receber o link e não entrar lá na comunidade Liberdade Emocional. Você precisa entrar lá na comunidade Liberdade Emocional. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.